Olá, tudo bem? Hoje é dia 5 de agosto de 2026, quarta-feira, dia de Mercúrio, que está passando pelo signo de Câncer, né? Mercúrio faz tempo que está passando pelo signo de Câncer, né? E eu quero dizer o seguinte, hoje eu estou fazendo uma experiência aqui, eu estou fazendo essa live aqui no YouTube. Eu peço que você entre em contato, que você faça parte do nosso canal, que você também se manifeste, converse com a gente, porque dando certo, é minha primeira experiência, né? Dando certo, a gente vai gravar os nossos programas e, ao mesmo tempo, vamos fazer uma live aqui no YouTube, tá bom? Tá? Então, tá bom. Bom, hoje o dia amanhece, porque esse programa é gravado, né? Nesse momento eu estou gravando um programa para o dia 5 de agosto de 2026, tá? Então, não se esqueça. Então, hoje o dia amanhece às 6 horas e 43 minutos, né? Nós estamos no segundo mês do inverno e a gente já começa a perceber que o dia começa a ficar mais longo, né? Na semana passada, o dia começou às 6 horas e 47 minutos. O sol nasceu às 6 horas e 47 minutos. E nessa semana, o sol nasce, né? Nesse dia, hoje, o sol nasce às 6 horas e 43 minutos, né? Então, o dia vai aumentando e a noite vai diminuindo, né? Porque a gente está no segundo mês do inverno. Na primavera, então, a coisa vai ficar mais equilibrada, né? Então, o Sol nasce hoje no signo de Leão, às 6 horas e 43. A Lua minguante em Touro e Mercúrio em Câncer, tá? E próximo à meia-noite de hoje, com a Lua em Touro e Sol em Leão, 2 signos fixos, tá? A Lua em Touro é um signo do elemento terra, polaridade feminina, e o Sol em Leão, um signo do elemento fogo, de polaridade masculina. Então, esse contato, né? Dependendo da posição da Lua com relação ao Sol, esse contato entre a Lua e o Sol em Leão provocam o que chamamos na astrologia no último desafio da lunação de Câncer, tá? Cada lunação tem 3 desafios: na Lua crescente, na Lua cheia, que é o maior desafio de uma lunação, e na Lua minguante. Tá? São os três pontos de desafio numa lunação. E hoje nós estamos passando por esse momento de desafio com a Lua em Touro e Sol em Leão. Touro e Leão são signos de ritmo fixo, tá? Então, o que a gente pode entender, né? O que a gente pode levar em consideração? Nenhum quer mudar a sua opinião. Nenhum dos dois. Eu tenho razão, tal e tudo mais. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém quer dar o braço a torcer, né? Muito teimoso. Signo fixo, quando tem uma incidência muito grande de signo fixo, mostra uma teimosia muito grande, viu? Então, nós vamos precisar olhar para isso, olhar para a gente mesmo. E se nós estivermos passando por um desafio, perguntar para nós mesmos, procurar ver. Eu estou sendo teimosa nesse momento? O que eu posso fazer para melhorar a situação e permitir que a minha vida flua como deve fluir, de preferência num leito de amor? Como é que a gente faz, né? Então, Touro e Leão, a gente pode chegar nesse impasse, viu? Às vezes as coisas ficam muito difíceis por causa da teimosia, né? Por causa da teimosia. Em alguns momentos a gente precisa realmente, né? Dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer, porque se a gente tem um objetivo maior, a gente faz isso com carinho, a gente faz isso com amor e deixa a vida me levar, né? Então é isso. E é um desafio, né? Como todos eles, lua crescente, lua cheia, lua minguante, é um desafio que muda a rota, né?
mudar a rota da situação. Mas o que a gente pode entender? Nesse último desafio, a gente limpa tudo aquilo que a gente deveria ter limpado e volta para casa, vamos dizer assim, renovados. Renovados. Logicamente que desde o início dessa alunação de câncer, muita coisa a gente passou, coisas boas, coisas ruins dentro da nossa avaliação, e a gente deve ter aprendido muita coisa, né? É importante, né, que a gente sempre pergunta para a gente o que eu aprendo nessa relação, o que eu aprendo com essa situação, né? Qual o aprendizado recebido que eu recebi nessa alunação. Então, faça essa pergunta para você. Olha, né, desde quando a Lua se encontrou com o Sol em Câncer, faz essa pergunta para você. O que eu aprendi nesses últimos dias? Nesses 20, 25 últimos dias, o que eu aprendi, né? Então, isso vai lhe ajudar a vivenciar esse momento de desafio, Leão, Touro, né? E vai lhe ajudar a mudar a rota da sua vida em prol de um bem maior, né? Daí você volta renovada para sua casa, a casa somos nós mesmos também, você volta renovada e pronta para viver a lua nova de Leão, tá? A nossa lua cheia não foi assim tão fácil quanto a gente imaginava. A nossa lua cheia no eixo Leão-Aquário. E eu acredito que ela esteve nos preparando para essa lua nova de Leão, essa lua nova de Leão inicia o período de eclipses no eixo Leão-Aquário, né? E Leão-Aquário mexe com o quê? Com a nossa individualidade, com a nossa originalidade. Cada um de nós somos um ser único. E a gente precisa reconhecer quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências e não ter medo de colocar isso em prática, né? Às vezes você encontra uma pessoa, você atende uma pessoa que você percebe, a pessoa tem competência, a pessoa tem a capacidade, né, de desenvolver a sua tarefa de uma forma muito positiva, a pessoa tem uma capacidade mental muito grande para se aprofundar nos assuntos, mas o que impede muitas vezes aquela pessoa de trazer isso para a vida real? O medo, né? Muitas vezes a gente pode encontrar, já encontrei pessoas com essa vibe, segundo o mapa astrológico, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, entrar em contato com essa questão da coragem, ouvir o nosso coração, não ter medo de ser diferente, né? Vai levar cacetada? Vai levar cacetada sim, né? Porque nós não aceitamos ainda as pessoas que são diferentes. Aceita? Dá uma olhadinha, né? Então, o importante é isso, a gente ter coragem, a gente ter a condição, olhar para a gente mesmo que o nosso pai, a nossa mãe, nosso professor ou qualquer outra pessoa de autoridade na nossa vida diga que a gente é uma porcaria, diga que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Se você olhar para dentro de você mesmo e começar a reconhecer as suas habilidades, as suas competências, suas qualidades, você vai dizer para essas pessoas que não era nada disso, né? Agora, se a gente acreditar, é bem provável que a gente passe uma encarnação achando que a gente é uma porcaria, né? Então, é isso. E esse desafio, e essa lua nova de Leão, ela é desafiadora, né? É desafiadora porque ele é eclipse, né? Eclipse solar. O eclipse solar indica o quê? Dentro da nossa visão aqui na Terra, a Lua está numa determinada posição com relação ao Sol que acaba escondendo a luz do Sol. Então, o Sol fica eclipsado, o Sol fica escondido por causa da posição da Lua, né?
O Sol na astrologia representa pessoas de autoridade, né? Representa a nossa individualidade, representa pessoas de autoridade e podemos vivenciar então o momento, porque um eclipse ele tem uma duração de aproximadamente 6 anos, então nós podemos vivenciar, é uma teoria, tá bom? Que a gente tem que colocar em prática, verificar se realmente isso ocorre, que algumas pessoas de autoridade podem ser eclipsadas, né? Então, precisamos estar atentos, né? E viver a vida. Não estou falando isso para colocar medo em ninguém, absolutamente, né? Porque essa alunação vai cair no meu ascendente e eu só tô ali, eu quero saber, essa alunação de leão caindo no meu ascendente, e aí, o que que vai acontecer na minha vida, né? E como eu vivo numa cidade que tem o fuso horário de Brasília, aí eu levanto o mapa astrológico para o fuso horário de Brasília, né? E onde cai essa alunação? Na casa 8, né? Que é uma casa, entre outros significados, é uma casa de profunda transformação, é uma casa de escorpião, profunda transformação, pode ser de morte, pode ser de ocultismo, coisas ocultas, né? Pode ser de perda de dinheiro, pode ser também recebimento de patrocínios, né? Então, tudo isso ocorre na casa 8, né? E daí eu fico pensando, e já digo para vocês, se por um acaso eu partir dessa para melhor, porque casa 8 e ascendente sou eu, é o meu corpo físico, é minha vida, é minha saúde, né? Se eu partir dessa para melhor, eu já deixo um abraço aqui para vocês, viu? Mas vamos ver, eu tô ali, eu falei, gente, vai cair no meu ascendente, então eu preciso estar atenta e observar o que significa um eclipse no meu ascendente, no ascendente de uma determinada pessoa, né? E aí a gente vai desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas competências, o nosso conhecimento na astrologia. Você pega uma determinada teoria e antes de achar, não, isso daqui é certo, tal, tudo mais, é isso mesmo, verifique. Verifique se aquilo realmente faz sentido na sua vida, se você vivencia aquilo, né? Isso é importante, isso é importante. Se você gosta de astrologia, eu sugiro que você siga esse caminho, né? Que é o que eu vou fazer. Eu quero saber o que vai acontecer comigo com esse eclipse em cima do meu ascendente. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então esse desafio, essa lua minguante, indica uma mudança de rota, né? No que você está vivenciando, nesse ciclo que está terminando. E eu volto a dizer, né? Se você está passando por esse desafio, calma, faz parte da vida, né? Porque se a gente olhar para o dia, você vai ver que o Sol nasce às 6, ele chega ao meio-dia no ponto máximo e depois ele começa a declinar para terminar o dia, possivelmente lá por volta de 6 horas da noite, né? 6 horas da tarde. E daí então, ele vai, vamos dizer assim, para a escuridão e quem comanda é a Lua, é o período da Lua, né? Daí ele passa 12 horas na escuridão para poder renascer novamente. Então, o que esse ciclo do Sol está nos ensinando? Que a nossa vida é assim, né? Inicia algum ciclo, cresce, chega no seu ponto máximo, passa um período no platô e depois começa a declinar. Até morrer, vamos dizer assim, né? Morre, vai para debaixo da terra, passa um tempo, daqui a pouco vai renascer de novo. Quem não passou por isso? Né? Quem não passou por isso? Onde os desafios, as dificuldades surgiram, chegado no seu ponto máximo tal, e chega um momento em que aquela situação acaba. Daí você vai precisar de um momento de repouso, né? Você vai precisar de um momento de repouso. Eu estou lembrando da minha vida, né? Desde 2019, se não me engano, eu passei por um período muito difícil.
Primeiro foi com a morte do meu cachorrinho, lindo, maravilhoso, 17 anos, tadinho, ficou mal. Foi uma coisa muito difícil, porque ele ficou muito mal. E depois, passou um tempo, foi o processo da minha mãe, né? Foi o processo da minha mãe, que já estava com 100 anos, ficou 2 anos na cama. E foi esse período, então, desde 2019 até 2022, né? 2023, eu passei por esse período, um período de muito desafio, né? Até que esse período, vamos dizer assim, terminou com o falecimento da minha mãe, né? Minha mãe faleceu, esse período terminou e então eu tive a necessidade de passar por um período de repouso. Um período em que eu deveria voltar a atenção para mim mesma. Eu estava com 107 quilos, gente. 107 quilos e quase não podia andar, né? Com o ciático bem inflamado, com a minha coluna danada, né? E eu tive que ter um tempo só para mim, eu tive que passar, né? O sol descendo, ele passa 12 horas no escuro, vamos dizer assim, que é um período de repouso. É um período de repouso, porque você repousa e, ao mesmo tempo, as suas energias estão sendo recarregadas, não é? E então eu tive que parar, sim, eu tive que ter um tempo de repouso para voltar a atenção para mim, para cuidar de mim, para recomeçar a vida, né? Para recomeçar o meu processo. E a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Esse trabalho aqui na Rádio Vibe Mundial, que eu agradeço muito. Foi a primeira atividade que eu tive após o meu período de repouso e após esse período de renascimento, né? Então, isso ocorre. Então, o ciclo do dia nos mostra isso, a nossa vida nos mostra isso. Então, fique tranquila, né? Vivencie o seu momento, vivencie o seu dia e esteja disposta a recompor a sua força para renascer para o novo ciclo, né? Eu sou a Sônia Beth, 17 minutos. Vamos começar o programa, 17 minutos. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astróloga, Mamona, estou à sua disposição. Você está na Rádio Vai Mundial, viu? E vamos chamar, né? Vamos pedir as bênçãos aí da Mãe Isis, para que todos nós que estejamos conectados com esse programa, que a gente possa entrar em contato com a energia da Mãe Isis e também com a nossa própria saúde, a nossa própria reconstrução, né? Então, coloque a mão no seu ventre. Coloque a mão no seu ventre e repita comigo. Isis, minha Mãe Sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos Encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, de toda mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga a cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Que assim seja. Então, você está na Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral. Esse programa está sendo gravado para o dia 5 de agosto de 2026. Uma quarta-feira de lua minguante, dessa alunação de Câncer. E esse programa está sendo gravado, como disse, né? Está tendo a colaboração de Ori, um bonitinho, fofinho. Muito lindo. Obrigada, viu, Ori? Obrigada mesmo, tá? Por tudo que você oferece pra gente. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato, né? Eu estou fazendo esse live hoje porque eu estou
experimentando, porque é a primeira live que eu faço, né? Eu estou experimentando como isso ocorre. Se der certo, daí a gente grava os outros programas com live também, tá bom? E estamos na lua minguante, né? Estamos na lua minguante. E a gente sabe, né? A gente sabe, a ciência comprova que a posição da lua mexe com as águas, né? E na lua minguante, nós estamos entrando naquele período de sombras, né? Lembra daquele ciclo do sol que começa na claridade, depois das 18 horas já entra para o seu espaço mais escuro? A lua minguante indica isso, né? É o período em que a lua está indicando que nós estamos entrando num período de sombras. E daí, quando chega mais adiante esse período de sombras, precisamos de um momento de repouso, né? Primeiro eliminamos muitas coisas. Lembra da minha história de vida? Desde 2019, com a situação do meu cachorrinho e depois da minha mãe, é um período de eliminação, né? E depois desse período de eliminação, chega o quê? A necessidade de repouso. A necessidade de repouso para que a gente para que a gente armazena é o nome, é a palavra que eu quis dizer, armazena energia para começar um novo ciclo, né? Então, nós estamos iniciando, lua minguante é esse período de sombras, que nos primeiros dias, nesses primeiros 7 dias, é um período de eliminação, é um período de limpeza, né? E a gente sabe que, dependendo da fase da lua, ela vai mexer de uma maneira diferenciada com as águas. A gente pode ver isso nas marés e a gente pode ver isso também de acordo com as nossas emoções. Hã? Nós temos água dentro da gente. O nosso corpo é formado, a maior parte, por água. Então, essas águas também mexem. E outro dia eu estava vendo uma palestra de um médico e ele estava dizendo o seguinte para a gente, que nós somos seres astrofísicos. Eu falei, nossa, meu Deus, que isso? Astrofísicos. E que a gente recebe essas energias do nosso sistema solar através da pineal, né? Uma glândula que a gente tem no cérebro. É um médico que estuda pineal há muito tempo, né? Então, ele diz isso, ele afirma isso. Nós somos seres astrofísicos, né? Daí você fala, puxa vida, né? Que coisa interessante essa questão. Então, se você passar um tempo na praia, você vai perceber, pelo menos uns 30 dias que você passar na praia, você vai perceber, olhando para o mar, essa influência da lua, né, no ciclo das marés. As águas avançam, as águas recuam e, da mesma forma, a gente pode observar as dinâmicas do nosso ciclo menstrual, né? Um período pré-ovulatório, a fase ovulatória, um período pré-menstrual e a fase menstrual. E tudo isso mexendo com as nossas emoções. Tudo isso mexendo com as nossas emoções, né? Então, é por isso que a gente precisa, de uma certa forma, que é o trabalho da Moon Mother, de receber essa energia da lua cheia, receber essa bênção da lua cheia, para que a gente venha nos harmonizar, né? Nos harmonizar o nosso ciclo pessoal com esse ciclo da vida, que tudo é regido, de uma certa forma, pela nossa grande Mãe Lua, né? Somos seres astrofísicos. Falei, nossa, né? Eu fiquei de queixo caído. Bom,
Então é isso, uma boa lua minguante para todos nós, que a gente tenha condições, a coragem necessária de fazer as limpezas necessárias, depois entrar no processo de repouso para que a gente possa renascer com toda intensidade. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, beijo, tchau.